Olá pessoal, quanto tempo? Aqui Carlos Correia Santos, psicopedagogo, musicoterapeuta, especialista em inclusão. Fazia um tempinho que eu não produzia conteúdo novo para o canal no YouTube por conta de muita viagem. Eu ando ministrando capacitações pelo Brasil afora, como já falei para vocês em outras oportunidades. Mas aqui estou eu, justamente num quarto de hotel, na cidade de Canaã dos Carajás, interior do Pará, e decidi voltar a fazer vídeos com conteúdo para o canal do YouTube, porque tem muita coisa que eu quero falar, tem muita coisa que eu quero discutir com vocês. Nessa nova série eu vou falar um pouquinho sobre dicas para gerir de uma maneira satisfatória um núcleo de atendimento especializado, né, que tem vários nomes, e alguns lugares chamam de núcleo de inclusão, atendimento educacional especializado. Enfim, nos próximos vídeos que virão eu vou falar um pouquinho sobre essas dicas, né, que eu tenho um curso novo agora, que é um curso de capacitação em orientação e atribuições de um núcleo de inclusão. Então, me deu essa vontade. Mas nesse vídeo de retorno, eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que, pelo que me consta, eu posso estar enganado, vocês me ajudem se eu estiver enganado, mas eu tenho a impressão que ainda não é falado como se deveria falar, né? Que é uma coisa que eu chamo muito particularmente de inclusofobia. Que seria a inclusofobia? A gente tem a homofobia, a gente tem a misoginia, a gente tem, enfim, todas essas terminologias que abordam o preconceito social com relação a algum segmento. E eu não posso estar enganado, isso que eu estou pedindo para vocês me corrigirem se eu estivesse, já houver uma discussão nesse sentido, me corrijam aí nos comentários do vídeo, mas a impressão que eu tenho é que não existe ainda uma discussão séria sobre isso que eu chamo de inclusofobia, que é esse preconceito com relação à plena inclusão social da pessoa com deficiência. Não só social, tá? A plena inclusão social, educacional, a inclusão em todos os níveis e o preconceito que ainda existe com relação a isso, esse medo de apostar na inclusão da pessoa com deficiência, né? Essa resistência, esse tratamento ainda duro com relação a esse tema, que eu chamo de inclusofobia, né? Que para mim cada vez mais se torna completamente sem sentido, né? Por que isso, gente? Qual é a origem disso? Qual é o sentido disso? O mundo precisa avançar nisso, né? O Brasil precisa avançar nessa questão, a América Latina precisa avançar nessa questão, a Argentina tem feito coisas, há em Buenos Aires uma série de ações muito interessantes, no Brasil também, mas eu tenho medo que a gente regrida um pouco, tá? E isso não pode acontecer. Inclusofobia para mim, portanto, é isso, essa resistência que a gente vê em muitos professores, por incrível que pareça, né? A razão pela qual eu tanto preciso fazer capacitações por esse país, né? Os professores têm um medo, têm uma fobia, têm uma dificuldade, uma prevenção com relação a trabalhar com alunos com deficiência. Isso ainda existe, isso me entristece, né? Você vê um preconceito social generalizado no convívio social, as pessoas insistem em ter esse preconceito com a pessoa com deficiência, né? E todas as deficiências, tá? Há esse preconceito com relação ao TEA, há esse preconceito com relação à síndrome de Down, a pessoa usuária de cadeira de rodas, a pessoa cega, a pessoa surda. Por exemplo, eu vou falar aqui de relatos que já ouvi de pessoas nesses segmentos. Eu ouvi recentemente, um tempo atrás, de uma pessoa cega, um tipo de inclusofobia bem complicado. Um rapaz cego foi a um restaurante, né? E aí o garçom, na hora de fazer os pedidos, ele estava com amigos, né, esse rapaz cego, o garçom chegava com uma pessoa fulana, sim, qual é o seu pedido? X, com outro, qual é o seu pedido? E pulava esse rapaz cego e perguntava para a pessoa do lado dele, e ele vai querer comer o quê? Gente, que é isso? A pessoa cega, é senhora,
de se manifestar plenamente, né? A gente vê inclusofobia com a pessoa surda, né? Que é essa busca pela oralização da pessoa surda. Isso ainda existe, pasmem. Isso é inclusofobia. A pessoa surda tem que ser respeitada na sua identidade surda. A língua oficial do povo surdo é a Libras, gente. Não aceitar isso, não admitir isso, lutar contra isso, forçar o português de maneira arbitrária como primeira língua a pessoa surda é inclusofobia. Não é? A pessoa usuária de cadeira de rodas, nossa, o manancial de inclusofobias que ela sofre, né? As cidades não preparadas para recebê-las. Você é dono de uma casa e você não está nem aí para sua calçada, bota obstáculos, estaciona o seu carro. Isso é inclusofobia com a pessoa usuária de cadeira de rodas, né? Síndrome de Down, TEA, né? Essa inclusofobia pedagógica de não admitir nas escolas, os professores não aceitarem, não admitirem nas escolas a necessidade de fazer uma mediação educacional inclusiva apropriada para esses alunos. Isso é inclusofobia. Então, isso precisa ser enfrentado, entendido e encerrado de uma vez por todas. Tá? A luta contra todas as fobias sociais, racismo, homofobia, misoginia, essa luta é urgente e necessária, mas nós precisamos incluir na lista dessas lutas, a luta contra a inclusofobia também. Vamos pensar sobre isso, tá bom? Nunca esquecendo, evidentemente, que inclusão é um ato de amor e de respeito social. Até o próximo vídeo, gente. Estou de volta.